Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos, caríssimos, na segunda-feira da sexta semana depois de Pentecostes, celebrando aí, são 9, contando bem, né? São 7 mártires romanos, mais as 2 virgens e mártires. Então são 9. O grande número de mártires que celebramos hoje me faz recordar o grande número de jovens mártires, sobretudo jovens, né? Lá naquela guerra lá, já se contam nessa chamada contraofensiva, já se contam mais de 24 mil, né? Só entre os da Ucrânia. Então, a morte campeia. E temos toda a situação da Europa, da França, em primeiro lugar, que se incendeia, né? Está pegando fogo. E parece que a coisa é para ser assim mesmo, segundo as profecias divinas. E deve se alastrar, esse fogo deve se alastrar por mais países europeus, por toda a Europa. Né? Vem a Espanha ainda, vem a Itália, vem a Bélgica, vem a Suíça, vem tudo no bojo. Né? Então, eu chamo de mártires, porque estão todos sendo sacrificados a um desígnio, a uma agenda maligna dos inimigos de Deus. A inimizade é com Deus. Atinge os homens porque não podem atingir a Deus, mas a inimizade é com Deus. Mas a palavra de Deus é realmente surpreendente nesta missa. Vejam que sobressai sobretudo a mulher, né? É a mulher que sobressai nas 2 leituras. Na primeira, a mulher forte, né? A dona de casa, a chefe, a mãe de família. Então, sim, sobretudo isso, mãe de família. É isso que nós devemos gravar. Né? E no Evangelho, bom, aí a figura é a de Maria, né? No meio da sua parentela, né? dos ditos irmãos de Jesus. Né? A questão que a liturgia nos propõe é, de fato, se a mãe ou se as famílias estão se preparando para o grande martírio, para o grande sacrifício que nessa nossa época se propõe. Né? Cada época teve os seus mártires, né? Mas os de agora abundam. São muitos. Né? Quem de fato é a família? Qual de fato é a família que está tomando consciência de que pode ser chamada toda inteira ao martírio? Né? E se continuar nas grandes cidades, e se continuar à beira-mar, saiba que a vocação ao martírio dessa família é maior, né? É mais certo. Mais certo. Preparar-se aqui ao martírio, queridos, é compreender que se está realmente ao meio de um sacrifício a demônios. Essa gente má trabalha para os demônios, para o mal. Trabalham para o mal. Né? E as famílias devem se preparar para compreender isto. Né? Que se trata de uma agenda que se impõe. E não adianta, sim, é preciso lutar contra isso, com certeza. Sim, com certeza é preciso lutar. Né? Mas
é preciso saber que é a hora das trevas. Eles estão vencendo e vão vencer. Eles levarão nas nossas cidades, nas nossas nações, nos nossos litorais. Olha, ontem ele deu um número de mais de 30 vulcões explodindo aí em todo o mundo. Né? 30 vulcões. Então, sim, saber disto, que se trata de um grande sacrifício de humanidade que se está oferecendo a Lúcifer, ao demônio. Nós temos dito quantas vezes que isso já começou em 2019. Né? É disso que se trata quando se espalhou esta doença inventada, criada pelo homem. É disso que se trata quando se propôs os remédios, né? Inclusive aquele de se trancar aí, não sair de casa. E quanto mais esse é outro agora de tomar aquele remedinho, né? Então, é disso que se trata. Né? E os sacrifícios estão sendo oferecidos. Né? Em toda parte, em todas as casas, em todas as famílias. Né? Todas as famílias. Então, esse é a primeira consciência que tem que se tomar. As nossas famílias estão ao meio do oferecimento de um grande sacrifício. Um grande sacrifício a Lúcifer, ao demônio. O outro pensamento que suscita e esse é que é importante e anima o primeiro, a nossa questão pelas famílias que, compreendendo que se vive, na verdade, uma guerra, uma luta espiritual, preservam a fé. Fazem de tudo para preservar a fé, e a fé católica, porque esta é que deve ser extinguida, extinta, destruída no meio da humanidade. Então, quem é a mulher, quem é a mãe, quem é a família forte, que compreende. Olha, imagina uma família coesa, coesa, vindo toda ela a refúgio, edificando e recolhendo-se aqui, porque compreende que estamos numa grande luta espiritual. E que esse é o seu sacrifício. É capaz de abandonar tudo, abandonar sua amada cidade, perder emprego, a estabilidade da vida. Abandonar tudo. Quantos já fizemos isso, hein? Nesse fim de mês devemos receber mais uma família fazendo isso. Um bom emprego. Tudo sendo deixado de lado. Porque compreende o tempo que nós estamos, o tempo que nós vivemos. E a família inteira. Quão difícil isto. Quantos de nós está um só? As famílias se dividem. Quão poucos nós nos admiramos de um jornaleco aí que ficam a falar mal de nós. As nossas próprias famílias falam mal de nós. Não nos compreendem, não aceitam o tempo que vivemos. Não querem, lutam contra a atitude que nós tomamos. Nossos próprios filhos e filhas, nossas famílias, nossos pais, nossos irmãos, não compreendem, não aceitam, teimam em achar que não acontece nada com a igreja, que está tudo bem, está tudo ótimo com a igreja católica, que está tudo normal, que os excomungados somos nós que somos, nossas próprias famílias. Quão difícil é conquistá-los para enfrentarem essa luta conosco, para virem a nós, e enfrentarem conosco. Então, esta missa nos coloca esses grandes ideais pela frente, essa grande consciência,
de ser essa gente forte, né? Capaz de enfrentar tudo isto e sair soberano de tudo isso, né? Sair soberano da morte, sair soberano dessa maldição que lançam contra a igreja, né? Contra a igreja e contra a humanidade, né? Esse é um grande desafio. Desafio para uma família, né? Quantos nós não conseguimos? Né? Ainda não conseguimos. Talvez guardemos, alguém possa ainda guardar alguma esperança de algum fruto, né, dentro da própria família. Mas deve ser a nossa luta, sem dúvida nenhuma. Né? Aqui está o desejo de Deus. Ele quer que realmente as famílias deem testemunho, as famílias consigam se salvar. Né? Porque elas que compõem a igreja, a grande igreja. Aquela que deve ter a fé preservada até ao retorno do Senhor. Então, queridos, hoje tomamos esta consciência, né? E nos animamos, e nos fortalecemos, e sabemos por que lutamos, o testemunho que somos chamados a dar. Martírio é testemunho que somos chamados a dar, como família também, como mulher, como mãe, como família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.